o tamanho dos abusos que os narcisistas vivem e que eles tentam passar para as outras pessoas, fica mais fácil para elas também entender que elas não precisam ficar ali ouvindo coisas que elas não querem ouvir de pessoas que são vazias. Ele esconde de você tudo aquilo que ele rejeita nele. Então ele busca desestabilizar você. Aquilo que ele esconde nele, ele não quer que você saiba. Ele não quer que você saiba nunca. Porque ele não consegue enfrentar isso sozinho. Ele tem que ficar negando aquilo que ele carrega. Ele precisa jogar isso para alguém. Porque ele mesmo não aguenta mais saber quem ele é. Porém, ele quer passar por alguém que ele nunca foi. Então não se anule. Nunca se anule por causa de ninguém. Agora você já está consciente de quem você é, de quem o narcisista é, dos jogos psicológicos que eles fazem. E ele te atrai para próximo dele, para ele poder jogar com as suas emoções, puxando você para o negativo que eles carregam. O narcisista, ele é o controlador de tudo e de todos. Ele tem que estar no controle de tudo e de todos. E está sempre mentindo sobre o nome de alguém, você está me entendendo? Isso dá alegria para ele. Uma hora ele é vítima, porque ele é o coitado que está sendo atacado e não sabe por que está sendo atacado. E em outra hora é ele que quer ver todo mundo comendo na mão dele porque ele é superior a todo mundo e ele descobre tudo em todo mundo e por ninguém ele é descoberto. Agora tu vê o tamanho da mentalidade do que esse ser carrega na mente. Buscando te envolver cada vez mais para que ele consiga achar falha na vítima ou na pessoa com quem ele está se envolvendo, que ele não vai no profundo, ele fica no raso, para poder ter como provar para os outros que ninguém presta. Você está entendendo, gente? Tudo que o narcisista não aceita nele, ele faz você carregar por ele. Entenda isso. Mas ele nunca vai aceitar que essas coisas são dele. Ele não pode aceitar que ele é narcisista. Então, se a vítima sente culpa, tá bom para ele, aliviou ele. Se a vítima se justifica, tá ótimo, ele tá gostando. Se a vítima sente medo, ou se sente coagida, ou se sente menor do que ele, aí ele se vê por cima, te amassando como um trator e de longe te analisando como você está. Então observa que o narcisista é em silêncio. Ele faz isso em silêncio. E em silêncio ele te observa para ver o quão grau de adoecimento você já está através daquilo que ele está jogando em você. Ele provoca em você tudo aquilo que ele rejeita nele e quer ver você pegando. E quando ele sabe que você pegou? Quando você dá reação. Você tem que dar reação. Se você dá reação para ele, é isso que ele espera. Narcisista não conversa saudavelmente com ninguém. Ele faz salada de palavras, fala de 10 assuntos em um sem terminar nenhum assunto com clareza, porque mente o tempo todo. E nunca ouve o que você tem a dizer, porque o que as pessoas têm a falar para ele não interessa. Então ele acaba cansando a sua mente porque ele não sabe conversar. Então eu estou aqui para orientar você. Você pode desarmar o narcisista? Claro que pode. Se você quiser, você pode. Seja firme em você. Quando você domina bem os teus pensamentos e o teu emocional, você não vai entregar para o outro aquilo que você está sentindo através do que você está vindo ver dele. Está vendo que está vindo dele, mas você não está recebendo em você. Então você pode dominar o que você sente, que a partir de então você domina tudo à sua volta. Deixa a luz da sua consciência resplandecer dentro de você. Deixa a luz da sua consciência expandir dentro de você. Porque quanto mais essa luz clareia em você, mais paz você vai ter no seu interior. E menos alguém de fora vai conseguir roubar a tua paz. Porque narcisistas, eles são perturbadores da paz dos outros. Eles sabem disso.
Quando a vítima vê que alguma coisa está de errado dentro dessa relação, que ela acende um sinal de alerta, o narcisista tenta buscá-la de novo, porque ele não pode vê-la saindo assim tão livre, sem antes sofrer o dano. Então, você pode sim se reconstruir após os abusos com o narcisista. Você pode vencer de goleada quando você entende tudo o que está sendo feito para manter você numa baixa estima, onde você olha para você e não veja nada de importante na sua vida acontecendo, porque você começa a se medir pelas palavras que você ouviu do narcisista. Ele tem que ter um jeito de humilhar os outros que estão em volta dele. Gente, a partir do momento que uma pessoa precisa humilhar alguém para aparecer, ela já é o resto do lixo que sobrou. Você está entendendo? Você se conhece. Você se conhecendo, você não permite que ninguém fique ditando o caminho para você. Você não deixa ninguém tirar você do seu controle. O narcisista fica doido, raivoso. Porque primeiro ele quer o controle, depois ele quer reação, depois ele quer amordaçar, depois ele quer adoecer, depois ele quer interferir, depois ele quer jogar para baixo, depois ele quer saber o que está acontecendo na sua vida que ele não sabe. Ele provoca isso de uma maneira a ponto da própria vítima falar para ele descobrir o que está acontecendo e qual é a área que ele pode entrar desde então para poder fazer com que o que está dando certo na sua vida comece a dar errado. É assim que funciona, gente. A mente de uma pessoa narcisista. Ele transfere a negatividade dele para a mente da vítima. Mas eu estou aqui para te lembrar a você que você pode sim estar de pé e se manter-se lúcida e firme. E com os olhos bem abertos. De um narcisista você pode esperar tudo, porque o jogo deles são sujo. Agora a vítima sabe, né, que ela tem posicionamento, que ela vive nela, que ela vive para ela, que ela pensa por ela não precisa mais nem dar reação para narcisista, nem muito menos acreditar. Desacredita, não tem nada ali que é verdade. Eles gostam de verdade confundir o entendimento das pessoas. Observa que o narcisista, antes de te magoar, ele primeiro te estuda. Ele te estuda em silêncio. Ele te analisa. E vê todas as suas fragilidades. E sabe onde e quando começar para poder te derrubar. A alegria do narcisista é derrubar a vítima. Da caminhada dela. Tipo assim, eu quero tocar, mas eu quero tocar na ferida certa. Para antes disso começar a cicatrizar, eu abro essa ferida de novo. Eu quero que você entenda que o narcisista, ele programa. Tudo que ele vai fazer com uma vítima, ele programa primeiro na mente. Ele joga a isca. Você está entendendo? Até o seu comportamento com ele programa para ver a vítima reagindo de acordo com o interesse dele. Ele programa a vítima para ela ter um comportamento baseado naquilo que ele quer que ela faça. Funciona de acordo com os comandos dele. Só que ele não vai falar que está dando comando para você. Ele vai dar os comandos sem você perceber que ele está comandando com você. Com a sua mente, com o teu entendimento, com a tua clareza, com a tua inteligência. É achar demais que os outros é burro, né? Idiota que o narcisista é. Então, conheça bem os seus pontos fracos, conheça as suas fraquezas. Se proteja de gente perversa, porque narcisista é perverso, tá? Narcisista, ao notar a sua percepção sobre ele vai intensificar os abusos. Ele não vai parar de ser abusivo com você, não. Ele vai fingir que tá tudo bem, que não aconteceu nada, que ele não é besta. Ele teria que aceitar o vacilo dele. Como ele não aceita, ele vai intensificar os abusos, ele vai aumentar, mas vai aumentar de uma forma diferente. Ele agora vai aparecer com um novo comportamento para tentar te prender de volta no mundo dele. Para piorar, né, todo o estado emocional da vítima. Ele piora nos gatilhos para te deixar
sem o seu poder de raciocínio próprio. E você começar a ficar pensando naquilo que você ouviu da boca dele, naquilo que você viu vindo dele, e começa a paralisar todo o seu foco da sua vida. Então conheça, discirna as falas, analisa, que não tem nada que presta ali. São falas tolas. Quando não é sobre a vida dos outros, é dos outros. Quando não é sobre os defeitos dos outros, é sobre denegrir a imagem dos outros. Não tem nada saudável ali. Não ouça. Ou se você escutar, cospe. Não deixa isso internizar em você. Então você passa a dominar toda a situação à sua volta, porque você não emprestou a sua mente para poder internizar nada que veio dele. Porque a função do narcisista é o seguinte: ele idealiza, ele inferniza. Aí ele desvaloriza e depois dá o descarte. Idealiza, inferniza, desvaloriza e dá o descarte. Só sabe fazer isso com todas as vítimas. E quando o narcisista percebe que a semente dele não pegou mais em você, ele pula. Você está entendendo? Por mais que ele jogou, não alcançou, ele pula. Durante um período de tempo, ele pula de você para uma outra vítima. Ele pula de você para uma outra terra. Mas quando ele pula de você para uma outra terra, ele leva a sua vida, o que ele conviveu com você durante aquele tempo que ele conviveu, e leva o seu nome para a história de uma outra pessoa. Teu nome está lá. Você não está nem sabendo, está tocando o teu nome. Porque eles são sujos. Tem que falar sobre você. Porque você incomoda. Agora, que tipo de ser humano tão desocupado é esse, que para poder estar numa roda de amigos tem que estar tocando o nome de terceiros? Isso é ridículo. É ridículo, é baixo nível isso. Então ele vai pular de amizade em amizade, de grupo em grupo, de pessoas em pessoas, desde que nesse lugar que ele esteja, aceite ele tocar no nome de pessoas. De outra em outra, para outra, e depois se retornar nas vítimas antigas, vai trazer também assunto da novata. Por onde ele passa, ele vai deixar um rastro. Por onde ele passa, ele vai seguir deixando o campo sendo pisado. Todo mundo que olhar vai ver como se fosse um campo mesmo. Ali com aquele rastreamento pisado pelo narcisista. Então comece a se blindar como? Sendo inatingível, inabalável. Não dê importância para isso. Diante dos ataques do narcisista, se mantenha calma. Entenda com quem você está lidando. O narcisista, ele entra na vida da vítima para tirar ela da própria direção da vida dela. É por isso que ele entra. Fazendo com que ela se perca nela mesma. Por causa da dor que ele causa nela, sem que ela perceba que está vindo dele. Minha filha, se o narcisista foi embora, você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Livramento. Você teve livramento. A partir de então, a vítima agora escolhe o que ela vai fazer, o que ela quer viver, por onde ela quer ir, o que ela quer decidir sobre a vida dela. E quanto menos você tocar no nome do narcisista, mais curada você fica. E não. Aceita que o relacionamento com o narcisista acabou e que dali não veio nada na sua vida que agregou. E você começa a aceitar. Quando você aceita o que entendeu, você repreende da sua vida e começa a fazer novas escolhas. Você não aceita mais as pessoas te escolher. Você agora passa a procurar fazer novas escolhas para a sua vida, onde quem decide quem vai ficar e quem vai embora é você, não é os outros, não. Não quer, não quer, não vou, não vou, não tô nem aí, não gostou, problema. A fila tá andando, mete teu pé e bota tudo no lugar. Porque o narcisista, ele vai buscar manter o ambiente desorganizado, porque a vida dele é uma vida desorganizada. E narcisista carrega com ele o objetivo de destruir a vida das pessoas, sem que elas percebam que está vindo deles. Dando tratamento de silêncio, né? Porque na mente dele, quanto mais ele dá um tratamento de silêncio, mais punição essa vítima está tendo dele. E ela vai se sentindo coagida, minguada, com medo do que vem dele. Então, quando o narcisista ele some, né? Ou finge, né, que está acontecendo alguma coisa com ele,
é porque ele quer que essa vítima comece a se preocupar com o que está acontecendo com ele, sendo que, na verdade, não está acontecendo nada. Ele está na espreita, observando a sua vida e cada passo que você está dando. Ele só quer que você se anula, ele só quer que você se sinta invalidada. Invalidada em você, através do silêncio e da punição que ele está dando, para calar você diante dos abusos dele. Tem muitas pessoas no mundo. Foi um narcisista, vai vir 10 pessoas saudáveis para a tua vida. Você já entendeu o que acontece, como acontece, onde acontece? E quem são os tipos de vítima que o narcisista procura? Pessoas que são fáceis de acreditar neles, pessoas que são fáceis de ser manipuladas. Eles precisam fazer as vítimas chorar, abaixar a cabeça para ele se sentir bem neles, gente. Porque se você estiver bem, ele fica mal. Ou seja, ele te mata na unha lentamente sem que você perceba que ele está fazendo isso. E quando ele quer piorar o estado emocional da vítima, ele passa a ter tempo para todo mundo que existe, menos para você. Porque ele vai estar sempre ocupado para você. Ele sabe que isso te adoece, que você vai querer falar alguma coisa, mas o que você vai falar para ele não interessa, porque ele nunca tem tempo para ouvir a vítima. Isso adoece a vítima emocionalmente. E o erro de algumas vítimas, não de todas, é achar que quando o narcisista dá o descarte e vai embora, se ela procurar um assunto, procurar falar com ele, que ela vai estar fazendo a coisa certa. E isso não é verdade. Quanto mais ela buscar ter uma conversa com ele aberta e franca, mais ele vai manter a distância. Porque ele sabe que isso vai te incomodar. Então o que acontece? Ele só muda cada vez mais, mas ele muda para pior. Claro que eu estou falando de dominação. Ele está querendo dominar o campo, o seu território, dominar o seu espaço. Entrar na sua vida sem a sua permissão e quando você perceber, ele já minou o teu campo. De alegria, de felicidade, de conquista. Do que está acontecendo na sua vida. Ele quer minar o teu campo. Então, nenhum narcisista ele tem poder de curar uma vítima, não. Por mais que a vítima pense que estando perto dele, ela vai estar menos dolorida, vou dizer para você, ele não tem poder não, porque ele é doente. Um doente não pode curar alguém. Um cego não pode guiar o outro cego, porque ambos vão cair no buraco. E só ele sabe por quê? Ele sabe porque ele sabe a ferida que ele abre na vítima. Tanto isso que ele abre a ferida e ele some. Quanto mais a vítima procurar por ele, mais longe ele fica. Ele tem alegria em fazer isso, ele faz esse jogo. Ah, tá procurando por mim? Vou ficar mais longe ainda. E a vítima quer estar perto. Porque ela quer entender esse comportamento, só que não consegue. Porque não dá para poder ficar perto de alguém que está te matando aos poucos. Então você tem que fechar todas as janelas de acesso, né? Que você sabe que quando ele vier na sua direção, você vai ter acesso. Tem que fechar todas as janelas, minha filha. Todas as janelas de acesso. E não tem que ter acesso à sua vida mais. Porque ele não vai conseguir extrair mais nada de você. Nem sofrimento, nem dor, nem olhar, nem reação. Nem bem, nem mal, nada. E isso vai ser cura para você. Porque quando o narcisista cisma, do nada ele te trata bem, ele te trata normal, como se nada tivesse acontecido. Gente, bicho falso. Deus me livre. Te trata normal, não aconteceu nada. Como se nada tivesse acontecido. Como se ele nunca tivesse te magoado. Como se ele nunca tivesse ladrado com o teu nome na praça. Como se ele nunca tivesse denegrido a tua imagem para as outras pessoas. Como você nunca soubesse do que ele tinha falado. Ele sabe o que ele fez. Ele não aceita que ele é assim. Mas volta a conversar com você normalmente, como se nunca tivesse feito nada. Não, imagina. Narcisista fazer alguma coisa com os outros? Nunca. Jamais. Mas vive em função da vida dos outros. Mas a vida deles nunca sai do lugar. Então, ele age como se ele nunca tivesse te maltratado em nada. Sempre tocando no teu nome, porque você incomoda ele. Vou repetir. A vítima pensa que ela está toda errada. E o narcisista quer que a vítima pense que ela está errada com ele. Porque ele quer sair por cima. Só que você não tem culpa do narcisista ser narcisista. Você não tem culpa dele ser enganador. Você não tem culpa dele ser mentiroso. Você não tem culpa dele ser cambalacheiro.
Você não tem culpa dele ser manipulador. Você tá entendendo? O jogo tudo que ele faz é fazer com que a vítima aceita ele de volta na vida dela, dando uma segunda chance. Só que é nessa segunda chance que ele pode voltar para te matar. Então quem decide agora quem vai e quem fica é você, não é o narcisista. O narcisista, ele nunca vai aceitar que a vítima viu nele quem ele é. Nunca. Ele nunca vai aceitar isso. Ele não pode aceitar que ele foi descoberto. Na ideia dele, ele é assim e pronto. Mas ninguém sabe que ele é assim. Ele consegue enganar todo mundo e por ninguém ele é descoberto. Só que ele só entra para destruir. Só destrói vidas. Só semeia coisa ruim. Fica alegre com a desgraça dos outros. Quando sabe alguma coisa ruim que aconteceu na vida de alguém, fica feliz por dentro. Não revela no rosto, mas fica feliz por dentro. Sabe? Quando o narcisista te coloca no silencioso, ele te coloca no silencioso porque ele está colocando uma outra pessoa no seu lugar. E faz você olhar e ver que ele está se comunicando com uma nova pessoa. Para que você comece a pensar o que é que ele pode estar sendo falado sobre você com essa outra pessoa, lançando dúvida na tua mente. Só que nada que sai da boca dele presta, nem falando com você, nem falando com a outra pessoa, não sai nada que presta dali, cara. Ele quer ver você responder o comportamento dele. E se for relacionamento a dois, as suas mensagens nunca vão chegar para ele. Ele vai manter um silêncio terrível durante um período de tempo, porque ele não tem tempo para você. O tempo dele passa a ser tão precioso para outras pessoas que ele não vai responder às suas mensagens. E ele sabe que o seu telefone está ligado a ele. Ele sabe quando você está ligada na mensagem dele. Mas ele precisa te humilhar mais um pouco mesmo à distância. Ele coloca o telefone no modo silencioso para que as tuas mensagens não chegue até ele. Essa é uma das ferramentas que o narcisista mais usa para poder ferir você. E é aí que ele entra. Ele descobre que a vítima está desorientada por não ter conseguido ter acesso a ele. Mas a cura vem quando a vítima decide sair. Quem dá encaminhamento para essa cura é a vítima. É ela que abre todas as portas para a vida dela. Ela dá o contato zero, sabe? E o contato zero é como se você estivesse levantando um muro bem alto. E esse é a vítima que faz. O narcisista não vai ter mais entrada fácil no seu psicológico, na sua mente, no seu emocional, no seu entendimento. Porque eles adoram deixar as vítimas em escassez e tentar provar para essas vítimas que elas são nada e não tem nada. Olha só, o quão miserável é um narcisista. Miserável. Eles têm uma vida desgraçada e em escassez. Mas arrota caviar a todo instante. Jamais. Gente, quem é que tem uma vida assim, todo o tempo? Se a Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. É normal ter aflição. Mas nunca. Quê? Deus me livre. Ele tem que provar que escassez existe na vida dos outros, na dele não. E se a dele piorar ou ficar ruim, a culpa vai ser dos outros. Agora veja que o narcisista, ele trabalha com todos esses gatilhos aí que eu falei para vocês, incluindo o silêncio, para que ele consiga te adoecer emocionalmente. E nesse silêncio, a qualquer momento ele pode voltar. Do nada, ele volta do nada, ele só quer uma oportunidade. Ele vive assim, ó, na espreita, procurando uma oportunidade. Ele volta a falar com você a qualquer momento. Mas no seu desespero, quando você queria ter contato, ele fechou todas as portas para você não conseguir acessar ele, porque ele sabe que isso ia te enfraquecer, te adoecer. É tipo um vício, ele trabalha com vício, narcisista. E a sua cura está no contato zero. Então, ele quer dar o domínio de ir embora e voltar a hora que ele bem entender. Mas você não pode procurar por ele, para se abastecer daquilo que você acha que te faz bem.
Ele não pode estar ali disponível para você. O tempo dele é muito precioso, ele não está disponível para você. E quando ele se aproxima é para te adoecer e te deixar pior do que você já é. Zero, minha filha, zero conexão, zero fala, zero empatia por ele, zero mesmo. A relação com abusadores tem que ser à distância. Se você puder nem ver, é bom. Porque elas deixam sequelas terríveis na vida da vítima. Nada que vem do narcisista vale a pena. Nada. Nem se ele te oferecesse ouro e prata para você sentar na mesma mesa que ele. Não sente. Não sente. Porque não vale. Ele não merece nem te ver pelas costas, quanto mais te ver de frente. De tão nojento, de tão sujo, de tão insuportável que é a mente de um narcisista. E ele nunca muda. Nunca muda. E não fica feliz com o sucesso de ninguém. Tá bom? Fica com essa reflexão. Muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu apoio. Tá? Você que tem compartilhado nossos vídeos, tem acompanhado o nosso trabalho aqui no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada. Continua conosco. E até o próximo vídeo.